Bom dia! Hoje, 27 de junho de 2019, são 7h32 da manhã. E vamos lá! Vou dar a volta no mundo, eu vou ver o mundo girar. A questão é, mas eu só saio daqui quando de fato o bom pastor me convidar. A questão é, onde é que o bom pastor está? É isso. Com toda certeza não está esquinado em algum lugar. Não, ele não é do tipo que fica encruzilhado. O bom pastor sabe de fato. Como de fato amarrar e desamarrar fardo. E isso dá muito trabalho. Se não é uma coisa simples, não é não, é trabalho. Trabalho árduo. É aprendizado, é dedicação, é noites a fios, não importa, é de fia pavio de plantão, isso mesmo. Não é fácil não, mas a gente aceita, é isso. Foi isso que Deus disse. Você aceita de fato viver fazendo plantão, porque se faz necessário diante da situação? Eu logo imaginei. O quê? Sim, burrico passando, arrastando. Eu acompanhando. Sabe como é que é? O relógio. O quê? Adiantando. Aí eu disse. Quando eu olhei, sim, o homem de Nazaré estava de fato me chamando. Eu disse, eu aceito. Tanto ele sabe que eu vou aceitar, que lá ele já está. Aí foi que eu de fato compreendi a importância da gente sentir todo o amor que ele esteve a pedir. Aí Deus disse, amor com toda certeza do bom pastor, você sabe que nasce do coração do Criador. Eu não tive a menor dúvida de que queria sim, mas tinha a história do batismo. Sim, porque João Batista, ele batizou o homem de Nazaré ali, no Rio Jordão. Aí eu disse, santo, foi uma labuta danada. Sim, mas o santo, João, nem quis conversa comigo, não. Sim, a conversa de batizar, não. Nada de batizar, era uma discussão, sempre querendo de fato me ofertar uma tal de conversão para aquilo que eu não tinha a menor compreensão. Aí eu logo entendi o que o homem de Nazaré me dizia. O seu problema não é de conversão. O seu problema, de fato, é de aceitação. É aceitar a sua razão. Tudo aquilo que nasce do seu coração. Aí, diante dessa questão toda, essa discussão de batizar no Rio Jordão, do João Batista, de fato, não aceitar aquilo que eu estava, de fato, a questionar, que eu não poderia me converter para o nada que eu não estava a entender, aí eu resolvi, de fato, dizer tudo aquilo que eu estive a ver. Foi assim que, de fato, esteve a acontecer. Assim como? Isso. Sim, porque o Evangelho, tá lá uma passagem magnífica, nos dizendo que a gente deve ocupar a nossa casa. E ocupar a casa significa que o Espírito Santo deve, de fato, ser o Senhor da casa. Assim a gente pode sair para trabalhar, para até se divertir, mas é na medida, sabendo, de fato, o seu estado, o seu direito, a sua condição de ir e vir. Foi o que aconteceu contigo? Foi exatamente isso. Quando, de fato, o homem de Nazaré me disse para seguir os caminhos que ele deveria, ou me apresentaria, coisas assim, que eu deveria ter essa condição
É de consciência do meu ir e vir. De onde você veio, eu sabia. Para onde você vai, eu também sabia. O que você entendia, eu também entendia. Quer dizer, eu sabia. E foi assim que eu resolvi, de fato, me dividir. Essa é a questão primordial. O da divisão. O Evangelho também traz uma passagem magnífica que nos ensina, de fato, que dividir não é diminuir, mas é a comunhão da multiplicação, da adição, um entendimento pleno, ok? Do que é ter coração. Aí eu resolvi, de fato, seguir amando. É isso. Essa é a questão. Antes da elevação entrar na minha casa, espírito de tudo quanto é tipo, o homem de Nazaré já existia em mim. O Espírito Santo já era o Senhor absoluto da minha casa. Não tinha espaço para mais nada. Então eu resolvi de fato dividir a casa. É isso. É dividir a casa. Sim, porque fígado é uma coisa enorme. Aí eu aceitei. Sim, porque um pedacinho de fígado para mim. Aí você olha. Sim, lembro de vó. Okay? Vó do B que dizia que uma senhora dividia a carne assim, esse pedacinho para fulano, 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 mas não dava, aí voltava dividindo de novo, aí somava, multiplicava, não dava, no fim ela ficava com um pedacinho. É isso. Aí eu disse, eu vou ficar com um pedacinho de fígado para mim, o resto eu vou de fato distribuir. Também logo disse, ai meu Deus, eu preciso preservar os rins. Sim, porque a força estava ali. O povo tinha mania de colocar força nos rins. Era força nos rins, força nos rins. Menino vinha de rim, tudo vinha de rim. Aí eu disse, o rim eu vou deixar também todo para mim. Sim, porque eu preciso deixar toda a água, de fato, emergir, passar por aqui, por ali. E depois eu tenho que, de fato, distribuir. Aí eu falei, santo, e o estômago? O estômago, de fato, é uma confusão. Aí eu disse, eu tenho que, de fato, organizar conforme, de fato, o homem estava a me mostrar. Foi assim que eu cheguei à conclusão que era bom eu montar, de fato, uma fábrica. Sim, porque não dava para você respirar sem ter oxigênio no lugar. O hidrogênio tinha que estar lá e o gás carbônico tinha que influenciar. Aí eu disse, eu vou deixar Deus de fato criar. Ok? É me organizar, fundar a Maria de Cássia que de fato pisaria nesse lugar. Aí eu fiquei tranquila, quer dizer, nem tão tranquila. Sim, porque aí café, o quê? Eu vi café passar. O fraque, o que é isso? Terno marinho. Aí eu vi uma confusão. Aí mundo de espinho, aquela confusão, aquela confusão. Eu disse, eu vou ter que de fato fazer delação. A questão quando eu estava fazendo toda essa comunhão de delação, café passando, açúcar aumentando, o que? Boi reclamando, esquartejando. Aí eu vi de fato o homem de Nazaré me chamando. Aí eu tive que compreender. O que? É isso, porque quando o povo lá, o Senhor lá, o Deus lá, dizia assim, ô povo de dura serviço, eu disse, ai meu Deus, eu não posso ter minha serviço dura não, porque tudo acontecia porque o povo era de dura serviço, eu tinha que ter alguma utilidade. Aí eu resolvi desconjuntar, ok? Sem deixar todo o corpo desgovernar, eu deixei desgovernar, eu falei, vou ter serviço mola, eu vou ter mole, quer dizer, vou ser uma mola. Aí foi assim que, de fato, quando eu imaginei essa serviço mola, aí eu pulei no mar. Aí eu vi manjar. O quê? Aí eu vi manjar. A questão é que manjar, de fato, de alguma maneira, sempre estava do lado de cá. O quê? Da confusão de eu estava a enxergar. Sim, porque Iemanjá multiplicava em tudo quanto é lugar. Eu não entendia. Eu não entendia como é que a Iemanjá podia, de fato, se multiplicar nesse lugar. Aí eu disse, olha, não é possível que Iemanjá serve ao mar. Gente, não é possível que Iemanjá serve ao mar. Aí eu fiquei assim, oh meu Deus, e a mola aumentar. E Iemanjá servindo ao mar, voltava, eu disse,
essa não é a biografia que estivera da de Iemanjá, não. Não. Como é que de fato Iemanjá fazia terceirão? É plantão. Era de fato um trabalhão. Sim, eu ouvi dizer que Iemanjá era uma pessoa assim tão sem compreensão, dona de casa de plantão. Achei estranho. O quê? Sim, eu achei estranho. Aí o homem de Nazaré me disse para eu me permitir. O quê? Sair daqui. Sair? Aí eu disse, oh meu Deus, vem trabalho para mim. O quê? Eu já estava quase ali, o que tranquila, para de fato me dividir, repartir, somar, distribuir, multiplicar. Mas o homem de Nazaré disse que eu poderia de fato contribuir. Aí eu disse, pra já. Mas eu resolvi o quê? O quê? É isso, fazer exame de açúcar. Aí eu deixei um pingo, o quê? É isso, de sangue marcando meu lugar. Sim. Aí Deus me disse pra quê? Disse foi. Eu fiquei com medo danado. Eu tinha que entrar lá para saber as condições que Iemanjá estava. Depois de tudo que eu estive a falar, dá açúcar do lugar. Aí Deus disse, você não precisa marcar lugar. Deixa que de fato Deus menino já esteve a preparar. Quando eu olhei o santo sudário perfeito, eu logo disse, meu Deus, o problema é que o santo sudário não tem defeito. E eu que tanto defeito tinha, mas Deus disse assim mesmo. Essa é a casinha de cassinha e cabe riminha? Eu disse, não. Se a casinha de cassinha é tão pequenininha e tão perfeitinha e não cabe riminha, me piquei. O quê? É isso, piquei a mula dali. Aí eu resolvi de fato esticar. O quê? São Paulo não é um bom lugar para entrar, não. Eu não entro com São Paulo, não. O quê? É um sono. Mas era certo. O quê? Era certo de fato o plano. O plano era tão certo. Aí eu entrei, olhei ali a Avenida João Batista, ali olhei a Paulista, estranhei. Aí eu vi de fato gente chegando, e um plano acordando, e de repente o quê? Iemanjá chorando. O quê? E aí Iemanjá chorando, lamentando, o coração de Iemanjá estava até sangrando. O quê? Era perfeito, sim. Olha, você vai colocar de fato defeito. Olha, era uma coisa tão impressionante que o juiz, o que é isso? Tinha tudo quanto era defeito. Eu falei, que tipo de gente tem tudo quanto é defeito? É, é impossível uma pessoa ter todos os defeitos. Sim, e o povo viver satisfeito? Aí foi estranho. Sim, porque se alguém tem tanto defeito e o povo tá tão satisfeito, falei, do outro lado, o quê? Foi aí que eu entendi desentendendo. O quê? Do outro lado também. O quê? Falei, uai, não é possível. Não é possível de fato que iriam se bater dois ímãs. O quê? Iguaizinhos. Os dois com os mesmos defeitos. Combinação. O quê? É isso, quem dorme de combinação. É gente antiga. Foi aí que eu disse, é liga. O quê? Liga. Eu disse, gente, como é que a gente pode ser tão antiga? Sim, uma gente tão antiga, que ainda está no tempo da liga. Sim, da justiça. Quem é que dorme de cinta liga? Para de fato colocar tanta liga na justiça? Aí o homem de Nazaré me disse assim, tem como de fato a gente contribuir? Aí eu sentei, o quê? Sentei aqui e resolvi. É o quê? É isso, olha. Não tem como de fato a gente justificar tanta lei na justiça. Sim, porque senão a gente teria que amarrar
E de fato jogar no mar. O Evangelho também nos diz, se não presta de fato, temos que arrancar o braço, arranca o olho. Mas desse jeito, nada prestava. A perna não prestava, o tronco não prestava, o braço não prestava, a cabeça não prestava. Então a gente tinha que jogar tudo no mar. Aí eu disse, ai meu Deus, vou ter que de fato trazer a história de minha Iemanjá. E como é que está Iemanjá? Aí é que está. A questão é que Iemanjá não sabe de fato como é mais o que sonhar, quer dizer, o que falar. A questão é essa, está no mesmo lugar. No mesmo? Era um plano bom tirar Iemanjá de lá. Sim, afinal de contas, o rei, e o quê? O rei iria cantar, um navio de fato iria aportar, e Iemanjá iria entrar sem ninguém sequer notar que de fato Iemanjá estaria lá. A questão é a condição em que a coisa está. O quê? É isso. Eu não sabia de fato que o rei tinha ainda essas esquisitices. O quê? É isso. É isso. Sim, porque o, o, o céu tinha que estar azulado. O mar tinha que estar do tipo esverdeado, açucarado, caldo de cana. Mas aí, de fato, disseram que era melhor esperar. Que tinha que, de fato, primeiro tirar a Iemanjá de lá, para, de fato, aportar. O rei, de fato, cantar, muita gente entrar e ter como justificar a brasilidade do lugar. A questão é que é isso. É isso. Quando a gente acredita que o açúcar só vem da cana, beterraba tende de fato a amargar, e aí, o quê? É isso, cereja podre. O quê? A se multiplicar, uma confusão a se formar, e aí o globo a nos orientar. E deu alguma coisa? O problema foi esse. É defeito demais. O quê? O globo há muito tempo deixou de enxergar. Achou que de fato iria coroar. O quê? É isso, a rainha do mar. Sem nem sequer saber. O quê? É isso, que tanto defeito de fato iria feder. Aí, defeito demais. A coroa de fato a pesar, Iemanjá se desesperar, uma discussão tão grande no lugar, e o resultado é que Iemanjá não pôde tirar o pé de onde ela está. E onde é que está Iemanjá? É isso. Por hora, de fato, o PCC deveria, de fato, nos comunicar, o Comando Vermelho deveria nos avisar, e a Secretaria de Justiça, com toda certeza, nem iria gostar. Mas acontece o seguinte, é isso. Quando a gente decide que morar do lado, de fato, de uma superintendência, mais do que isso? Sim, de uma diretoria, mais do que isso? É isso. Quando a gente decide morar no lugar onde São Paulo tende de fato a se criar, é algo que a gente imagina ser o lugar mais seguro do lugar. Quer dizer, seu lugar é isso, esse é o seu pedaço mais seguro do lugar. Foi onde Iemanjá esteve, quer dizer, estar a morar, aí é que está. Aí é que está. Existe algo de fato que a gente deveria se lembrar, ou comunicar, talvez falar, do tipo, sabe? Muitas vezes a gente deseja de fato roubar. A questão é que não dá. Sim, alguém diz que vai pagar a fortuna que a gente quer tirar do lugar. Aí contrato a assinar, a fortuna de fato a depositar e a gente aborta o roubo do lugar. A questão é que isso virou de fato uma espécie de cotidiano.
rotina. É isso, é uma coisa esquisita que nem se justifica. Alguém, de fato, sabendo a quem prejudica, avisa. Nós precisamos, de fato, compensar. É uma perda que a gente esteve a computar. Nós vamos roubar. Mas, para a coisa não escandalizar, é bom o contrato afirmar, a gente firmar, deposita o dinheiro lá, que eu tendo a abortar o roubo que eu pretendo realizar. Assim sendo, a gente deveria se perguntar quem é que esteve a facilitar tanto contrato fraudulento, onde é que o dinheiro foi parar e por que a gente nunca esteve a falar das condições em que o Estado está. Sim. Por que a gente sabe de fato adulterar as contas públicas do lugar, fazendo de conta, de fato, que o dinheiro continua de fato a entrar, a trabalhar. A questão é, para a gente se sustentar, vamos dar uma olhada de fato na página da transparência do lugar. Vamos de fato checar. Sim, porque sabe como é que é? São Paulo é santo guerreiro, mas espada de fato. O quê? É passando o ano inteiro. Eu achei estranho. Sim, porque o Evangelho também nos traz algo magnífico, a espada da divisão. A gente precisa ter essa compreensão. É por isso que, de fato, Iemanjá fazia uma espécie de plantão. É serão. É sinal de montão. É isso. Essa é a compreensão. Que tipo de gente é capaz de fazer serão? Mantendo de fato o pão da fermentação, a mesma distribuição e ainda de fato colocar, isso, calçado em tudo quanto é lugar. Sim, facilitando, de fato, sim, nós não podemos de fato dizer assim, puxa vida, a minha casa, ela foi de fato arrombada. Se eu saio e deixo de fato a porta, porque é a chave na porta, de boa. Eu deixo até o meu sapato lá, porque são as minhas pegadas que vão estar lá. Quem vai entrar tem o cuidado de fato, se quer de tocar na porta, sim, porque sabe que a porta é torta e que a gente poderia de fato até encontrar a morta. E mais, vai ter o cuidado de calçar o chinelo da dona da casa. Se entrar lá e de fato realizar o roubo, sim, já vai estar lá, a mala pronta. Sabe como é que é? Contrato assinado, nos dando o direito de carregar o fardo. Isso, com toda certeza. A gente ainda não esteve a notar. Sabe como é que é? Não existe a menor possibilidade de um delegado. Isso, da polícia civil acreditar que a casa foi arrombada. Sim, se eu chego lá para prestar queixa, aí eu vou dizer assim, ô doutor, minha casa foi arrombada, mas o ladrão não deixou marca. Nem deixou marca. Não, não tem nada estranho, não. O meu sapato continua na porta de casa. A luz continua de fato apagada. Porque quem entrou lá já conhece toda a casa, doutor. E já vai de fato no lugar certo. No cofre da casa. Eu também já deixo o cofre de fato aberto, o contrato assinado, doutor. Porque é melhor de fato eu carregar esse andor de que de fato fazer de São Paulo Cristo Redentor.
Sabe como é que é, né, doutor? Depois da morte do governador, tudo piorou. Aí o jeito foi a gente, de fato, deixar. O quê? É isso. O posto, o quê? O posto, de fato, até adulterado, quer dizer, pronto, lavado. Quer dizer, a gente teve que, de fato, dar posto. Quer dizer, é preposto. É isso. Não dá para a gente ser o oposto, doutor. Sim, porque se de fato ó, o bicho não voou, ó, força, a coisa não pegou. Lá mesmo a coisa piorou. Como é que a gente vai medir força com o opressor? Assim a gente resolveu colocar as pessoas que estiverem de cá para contrato assinar e de fato o dinheiro lavar. Porque não tem como a gente de fato o delegado vai perguntar assim, e isso, mas aí a pessoa vai logo imaginar o que o delegado vai perguntar e responder assim, olha, doutor, eu não sei se de fato a cidade é paulista ou paulistana. Sim, porque dizem que quem nasce lá é essa mistura. A pessoa é paulista e paulistana. Essa é a questão, doutor. É como a gente costurou ou andou. Aquilo que de fato alguém nunca questionou. É como assim? Ô doutor, é porque de fato o Palácio dos Bandeirantes tudo dominou. Não tem de fato o apartheid. A separação, a divisão, não. É uma espécie de comunhão. Eu nem sei se a lei permite de fato essa junção. Sim, eu não entendo isso não. Aí o delegado vai perguntar com toda certeza, investigador, polícia civil, tem essas coisas. Aí pergunta assim, uá, mas como assim? O governador, como é que fala? Quer dizer, o governador, quer dizer, dá. Aí a pessoa vai logo dizer, é isso, doutor. O governador averbou, pegou de fato a prefeitura e tomou. Aí o que acontece lá? Quer dizer, o que vem de cá é aquilo que o governador costuma de fato enviar. Aí, de fato, sabe como é que é averbar? Eu ouvi dizer que é juntar, é uma espécie de comunhão, comungar, é uma espécie de batizar, é uma espécie de confusão. Mas e a divisão? Aí não tem divisão, não. Não, tem não, sim. Aí a pessoa logo diz, ok? Sim, não tem divisão, não. Aí é multiplicação. Entra, é uma espécie de confusão, faz uma multiplicação. Aí o delegado, o que? É polícia civil, sabe como é que é diretoria, ok? Sim, é um tal de mudança todo dia. É quem diz isso, é isso, vamos lá. Aí o escrivão, querendo de fato realçar aquilo que estão a falar, tende a perguntar, como é que eu devo colocar aqui? Que há uma verbação entre o governo do estado e o governo municipal e que ninguém compreende nada, é como se fosse uma única casa. Aí ambos, olha, pensa na cena, o delegado da Polícia Civil, olha, quem foi de fato falar do arrombamento da casa, olha e disse, a gente não pode colocar que a gente esteve de fato a desconfiar do que esteve de fato a acontecer no lugar. Que há essa junção que a gente não sabe de fato divisar. É melhor essa parte você pular. Mas aí o escrivão disse, e o saltimbanco? Sim, porque se eu pular eu vou ter que responder. Que os assaltos a banco, com toda certeza, é a gente que está a promover, fazendo vista grossa.
o que está a acontecer, porque a gente sabe que a gente tem muito, a gente está a dever. Aí o delegado, o quê? Aí começa a coçar assim e pergunta, o quê? Pergunta para o escrivão. Você tem como responder? O escrivão olha para quem está lá, sentado, ele diz, tem alguma coisa em sua casa, assim? Aí, quem foi lá, aí diz assim, eu sempre estive a desconfiar dessa história de banco não denunciar. É um tal de cangaço a se espalhar. E aí a gente a aceitar. No Nordeste a gente esteve a entrar, arrasando as cidadezinhas de lá. E eu não vejo, de fato, banco se manifestar. Essa é a questão. Como é que a gente pode, de fato, falar onde o dinheiro vai estar? Onde o ladrão entra e tende a detonar. O cofre já está lá. É só uma encenação. O quê? Sim, o escrivão resolveu, de fato, entrar e perguntar. Como assim uma encenação? Entra lá. O dinheiro a gente tende a jogar. Mas no banco ele não vai estar. Mas a gente vai ter que, de fato, desenhar. Como assim? Vai entrar no balanço. Que o dinheiro, de fato, alguém esteve a roubar. O seguro nada vai falar. Aí o delegado logo disse, eu não estou, de fato, a encontrar o fio de linha de Iemanjá. Aí Deus resolveu falar. O que é isso? Deus que estava lá. Sabe como é que é? O país é laico. Mas tem um crucifixo lá. Eu não sei quem foi que teve essa ideia de colocar Jesus Cristo lá. A luz entrou que pelo buraco. É isso. Pelo buraco. Assim. Entrou ali que, sabe como é? Alguém atirou e ficou o buraco lá. Deus entrou, aí bateu no crucifixo. Eu que estava lá bateu em mim e disse, diz aí. Aí eu disse assim, essa é a questão. Essa é a questão. É uma questão da gente, que nos falta é a compreensão. Você envia muito dinheiro para o lugar. Aí o bandido entra lá, detona. Mas ele não vai buscar o dinheiro que está lá. Quer dizer, que a gente diz estar. Ele vai, de fato, escandalizar, para, de fato, o dinheiro entrar, sair, lavar. É uma espécie, ok? Aí, entre a gente do seguro, do banco, o quê? Santo Deus. Quem é que de fato vai assegurar banco com um cangaço? O quê? Detonando. É isso. Quem é que vai mandar dinheiro para um lugar, sabendo da facilidade do cangaço entrar para roubar? A questão é o volume de dinheiro que estão a mandar para agências que não têm nem como justificar. O quê? Aí aqui está. Nós aproveitamos esse momento que a agência, o que é esse? A miudinha, isso vai pagar. Aí o volume de dinheiro, santo, a gente tende a multiplicar o volume do dinheiro que a gente vai mandar para lá. Aí a gente lava tanto dinheiro lá e cangaço entra só para poder escandalizar o espetáculo. Aí a coisa esteve a crescer, foi uma facilidade tão grande que até a TV, de fato, esqueceu de dizer. Sim, porque se a TV, de fato, que tende a ver tudo o que está a acontecer, ela esqueceu de dizer esses detalhes. O quê? Sim, que tudo isso se passa no fundo do mar. Sim, porque se a gente tende, de fato, a prejudicar o fundo do mar, com toda certeza, tende a cobrar. Com o PCC, o fundo do mar vai se juntar. E aí tirar todo o dinheiro de lá.
porque assim ninguém vai desconfiar. Eu nunca ouvi dizer que São Paulo não esteve a pagar os funcionários do lugar. Eu nunca ouvi dizer que São Paulo, de fato, está devendo 13º, 15º, 14º, 16º, 18º. Eu nunca ouvi dizer. Eu nunca ouvi dizer que está faltando comida no lugar. Eu nunca ouvi dizer, não. Eu nunca ouvi dizer, de fato, que São Paulo não é o melhor lugar para se molhar. Segurança. Segurança. Eu nunca ouvi dizer. Eu nunca ouvi dizer, de fato, que Lampião não conheceu São Paulo. Eu nunca ouvi dizer, não. Eu nunca ouvi dizer, de fato, que o mar não tende a visitar São Paulo toda vez que a coisa está, de fato, a negociar, a pegar, é preciso entrar lá, negociar, fazer valer. Sabe como é que é? Eu não sabia. Aff, Maria. Se aqui na Bahia todo mundo sabe que o mar conhece o sertão. Que o sertão virou mar. Quem de fato há de duvidar? Será que a gente de fato ainda não conseguiu entender o que esteve a acontecer? Acontece que a gente de fato vendeu. O que é isso? A gente vendeu de fato o poder. E foi assim de porta fechada. A gente não tem direito de falar nada. Essa é a questão. A gente vendeu a casa. E de uma forma em que não dá, de fato, dizer que a casa foi arrombada. É permissividade. Tudo foi permitido. É permissivo. Entra, de fato, bem planejado. A questão é que tem, de fato, delegado, sabe o que é? Polícia Civil, que investiga o fato, mas, de repente, o fardo é lacrado e ele não consegue, de fato, concluir, avançar. Sabe qual é uma barreira no lugar? Porque tudo tende a se misturar. Aí o delegado fica a boiar. Mas uma que sabe entrar e, de fato, sair é do lugar onde ele, de fato, precisa tirar o dinheiro de lá. Sabe usar a secretaria da mais-valia. Sim, porque há de considerar. Eu não vou colocar, de fato, um banco no lugar onde ladrão tende a se criar. Sim, o seguro não vai aceitar. Me assegurar. Essa é a questão. Por que o seguro não está a reclamar sim da ferrugem do lugar? Chega, aí explosão, detonação, é falência. O que é isso da companhia de seguro? Alguém viu falar que alguma companhia de seguro esteve a falir porque o dinheiro esteve a sumir aqui, acolá, e não tem mais como, de fato, produzir tanto dinheiro ali? Sim, isso é um novelo. Sabe como é que é? Ó, bem amarrado, bem amarrado. O país não chegou nesse estado se o Estado fosse, de fato, o dono do pedaço. Vendemos. E quem, de fato, soube, nos orientar, caminhou dos dois lados. Assim sendo, o Nordeste, é um polo bem sedimentado. A questão, de fato, é que o Cristo Redentor soube, de fato, mudar para São Paulo, deixando, de fato, o lugar bem sustentado, o que ele esteve, de fato, a pisar. Mas ele sabe, de fato, que São Paulo, porque é um bom lugar para ele estar. Quem iria imaginar que eles iriam se juntar quando a dificuldade esteve a se apresentar? A questão é, quem desejou investigar? Sim, sabe como é que é a ponte aérea? Quem em algum momento imaginou que eles iriam se juntar para de fato lavar? A questão é saber se essas pessoas de fato não são o poder. Eu digo com toda certeza.
Essas pessoas são o poder que o próprio poder esteve a conceder. Aí é que está. Quando a gente, de fato, pega, sabe como é que é? O peixe podre do lugar, a gente vai compreender, de fato. Sim, vai puxar o novelo da vovó e poder esclarecer, de fato, o que esteve a acontecer. E ter uma ideia do que eles estiveram a fazer. Sabe? Não dá, de fato, para você enredar, sim, entrar nesse enredo, sem a gente ter a coragem de entrar lá e tirar o peixe podre de lá. Quando a gente tiver a coragem de tirar o peixe podre do lugar, nós vamos poder, de fato, organizar tudo aqui que eu estive a falar. Porque tudo deságua num único lugar, no mar. A questão é que o mar mudou de lugar. Muito mais lucrativo o mar, com toda certeza lá está. Porque lá ninguém tem coragem de denunciar o que alguém esteve a realizar. E a gente, de fato, sentar lá para, de fato, tentar organizar, amenizando. Aqui um pouquinho, não vai rolar. Não vai rolar. Quando a gente assentou, de fato, que o mar estivesse lá, a nos... É isso, enferrujar. Sabe como é que é? Salitre demais no lugar. A gente perdeu, de fato, aquilo que, com toda certeza, seria de primordial. Mas a gente facilitou. Sabe como é que é? O salitre entrou, aí se juntou, a situação complicou, e aí já é, ok? Aí Deus abusou. Essa é a questão. Deus abusou, mas Deus é devedor. Essa é a questão. Quando a gente, de fato, aproveita da promoção. Aí não dá para a gente, de fato, reclamar. A gente abusou. A questão é, por que Deus ainda está lá? Porque a gente sabe que Deus não pode falar, como outros que estão por aí, sem ninguém ter a coragem de colocar lá onde Deus está. Porque esses podem até falar, não vão ter medo de falar, porque eles estão acostumados a limpar a sujeira e deixar, de fato, uma maneira de lucrar deles, lucrar no lugar. Essa é a diferença. Deus abusou. Aí a morte se apresentou. Sim, Deus fez da morte de fato. Um jogo de sorte. Só que foi de azar. Sabe covarde? Covarde de fato aceitou assinar. Aquilo que Deus estava a ofertar. E na hora H, toda vez que jogar bola para covarde de fato, fazer gol, covarde tende a recuar. E aí, de fato, uma confusão tende a começar. E a questão é que Deus não está na posição de reclamar. Sim, o mar não vai gostar. Sim, ainda tem mais essa. Sabe como é que é? Delegado civil, ele sabe. Se de fato houver confusão no lugar para prejudicar os bandidos de lá, com toda certeza o bandido vai mandar o miolo estourar. De quem está a armar confusão no lugar. Bandido não gosta de polícia no lugar.
faz questão de avisar, sim, aos baderneiros. Ai, Deus, nessa situação, achando que ele de fato fez promoção, ajudou a gente de montar, mas a questão de fato é que Deus deu razão. Aí é só confusão. E para de fato terminar, vamos dar uma checadinha nos contratados do lugar. Quem sabe assim a gente vai ter a coragem de tirar Iemanjá de lá e apresentar. E finalmente a gente ter um porto seguro. Sim, sabe como é que é? A gente precisa de fato ter a coragem de sair do lugar onde a gente está e comprar briga com o mar. Essa é a questão. Não é mais Deus a oposição. Não é não. A gente precisa de fato fazer a conta de divisão. A oposição não é mais Deus não. A gente tem que ter a coragem de sair de fato do lugar, ver de fato o sol clarear e a gente tirar Iemanjá de lá e apresentar. E com certeza, não só a população vai nos sustentar, como aquelas pessoas que de fato fazem a diferença do lugar. Essas vão ter que apresentar, vão ter que aparecer. A questão é somente da gente querer, ter a coragem de fazer. Vá, pesque Iemanjá, peixe podre, apresente Iemanjá. A questão é que a gente sabe que quando a gente pegar Iemanjá, a gente vai derrubar. É isso. Não dá para a gente, de fato, não derrubar. Quem, de fato, está lá a nos prejudicar o tempo todo. E aí a gente sabe. Não vai dar para, de fato, protelar aquilo tudo que a gente, de fato, esteve a aguardar. Essa é a questão. É como, de fato, jogo de sinuca. Tá tudo ali, bem junto. E a gente usar a bola preta e bater. A gente sabe que não vai dar para ficar nada em cima ali da mesa. Cada bola vai se encaixar no seu devido lugar. Essa é a questão. É que a gente sabe que aí é o ponto. É o ângulo. É isso. A pedra de sustentação. Sim, aquela que nos diz, de fato, as escritoras. Se a gente, de fato, encontrar sustentação na pedra angular, ninguém vai poder nos derrubar. E a gente sabe que a gente está em cima da pedra angular a caminhar. A questão é que tem, de fato, a questão da divisão, sim, a ponte. Então não tem, de fato, outra solução. Ou a gente tem a coragem de pegar o peixe que a gente sabe onde está, que nada esteve a mudar, que há uma confusão danada. Sabe como é que é? Casa, que não se sustenta com nada. E um medo danado, muito tempo, fardo guardado. A gente deve, de fato, pegar a bola preta e ter a coragem de usar o taco. Sabe como é que é? E ver, de fato, tudo se encaixar. Mas devemos levar, sabe como é que é um lencinho para chorar? Não vai dar para segurar as lágrimas. Porque aí, de fato, é fazer, pegar o levantamento cadavérico. E o povo vê o Brasil como ele é. Não como a gente, de fato, tende a imaginar. Fazer levantamento cadavérico desse lugar não é fácil. Mas penso que não vai dar para a gente, de fato, ficar a aguardar. Eles sabem nos prejudicar. A questão é como disse no início. Não dá para, de fato, acreditar em tanta imperfeição.
Aí o pecado é esse. Santo. Mas como a gente sabe de fato onde a gente quer chegar, está aí. A bola preta para a gente usar. Tenho certeza que eu vou estar a sustentar da forma como o bom Deus me enviar. Mas é sabendo que a espada da divisão eu também vou usar. Eu tenho uma família. Eu devo avisar. Eu tenho uma família que estará a precisar e muito. E a gente tem que, de fato, caminhar, deixar tudo para trás. Mas quando Deus nos convida para voltar, sabe a conversão? É essa. Essa é a diferença. O que não entendeu o profeta São João é você, de fato, aceitar a condição familiar. A conversão é para o lugar onde Cássia esteve, de fato. Está. Quando Deus me convidar para eu fazer, de fato, essa conversão, eu vou ter que realizar. A espada da divisão eu vou ter que usar. Então, eu não posso, de fato, dizer que eu não vou fazer. Eu vou fazer. E quando, de fato, a luminária piscar, aquilo que eu já estive, de fato, a preparar, eu vou enviar. Mas não vai dar para, de fato, protelar. Piscou, eu vou fazer tudo que Deus esteve a me conceder. Passo a passo. Aí, não vai dar para eu falar quando vai ser. Se piscou, e o jeito é, de fato, eu correr e realizar o que ele pediu. Sim, porque sabe como é que é? Dançando. Eu sinto muito. Mas não dá para a gente se iludir com situações ou com outro tipo de solução. Nós caminhamos demais. Sabemos demais. Nós temos, de fato, a bola preta. Se a gente quiser usar, não dá para dizer a hora certa. A hora certa cabe a cada um marcar. Sentar, conversar e dizer: hoje vamos entrar lá, pegar e manjar. Na hora certa. De cada um que estiverem a conversar e concordar, eu tenho que fazer o que o Senhor Deus esteve a me solicitar, esperar a luminária piscar, pegar a espada familiar. Eu não posso, de fato, me separar daquilo que faz parte de minha vida. Eu tenho que respeitar a família, porque todas as pessoas têm família. Como é que eu vou dizer para alguém que me perguntar, Cássia, isso, eu vou dizer, não tem nem importar? Não. O Evangelho, quando nos diz deixar tudo para trás, é na consciência de que a gente pode sair dali, buscar o alimento e voltar para dar para a família. Não é abandonar. Eu não posso abandonar a minha família. Deus acima de tudo, isso. A pátria, a família faz parte da pátria. Cada elemento do lugar faz parte da pátria. A pátria é formada de pessoas. Então, quando diz Deus acima de tudo, e Brasil, com toda certeza, acima de todos nós colocamos a família nessa condição. E se é assim, é bom a gente, de fato, fazer serão. E de olho na televisão, não dá para ser diferente. Obrigada, sempre. E 27 de junho de 2019, 8h26. Sorria, com toda certeza, eu sou motivo de alegria daquele que tudo cria. O filho também, de Deus.